Amigo, amiga, ainda respondendo pergunta dos nossos telespectadores, da amiga e irmã Elisângela Cerqueira de Lima, do estado de São Paulo. No item B, professor Rossan, por que explode a agressão nos educandários atualmente? Isso é uma questão muito séria, né? A gente vê um nível de vandalismo hoje na juventude, uma coisa de chocar. Mas o vandalismo, Elisângela e queridos telespectadores, é só o efeito de todo um processo. Nós precisamos remontar as causas. Por que que o indivíduo precisa pichar uma parede ou quebrar um patrimônio público para estar bem? Porque ele está com muito lixo emocional entulhado no seu psiquismo, uma energia ali embolada, ele está numa condição, está tão aturdido que ele precisa desafogar, ele precisa de uma válvula de escape. Se não lhe for apresentado um meio legal, positivo, elevado, edificante, de extravasar essa energia, por isso que o esporte é tão valorizado, por isso que uma música deve ser valorizada, esses meios positivos, porque o jovem já traz muita energia. É um processo, no processo de crescimento, a juventude, nós somos um campo de energia. Né? É lei orgânica, sim. E ele traz também os seus conflitos de outras vidas, as suas dúvidas e inseguranças da atual encarnação, os problemas do lar. Então, como você disse, Marcelo, no bloco anterior, novamente a família é o elemento principal. Para que esses espíritos se sintam acolhidos, amparados, que eles possam dialogar. O diálogo é um campo fantástico de harmonização das energias. Se ouvindo uma palestra, lendo um livro, a gente já pacifica o coração, tendo uma pessoa querida, a quem respeitamos para conversar, isso ajuda. Então a gente vê hoje um nível muito alto, né, de vandalismo, de agressividade, de violência na juventude, nas escolas, porque as criaturas, Elisângela, estão aturdidas, estão sofrendo. Eu nunca vi uma pessoa feliz agredindo, uma pessoa harmonizada ferindo alguém. E muitas vezes o ser humano não tem ferramentas para canalizar energia. Então ele busca, por que que ele vai desaguar nas drogas? Por que que ele vai desaguar em procedimentos ilícitos? Porque ele precisa colocar energia em alguma direção. E às vezes aquela energia está ali um turbilhão. A sexolatria, os exageros, né, o alcoolismo, o cidadão que precisa beber, 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 como se diz popularmente, beber para esquecer. Na verdade, ninguém esquece. Vai anestesiar aquele conflito e depois ele vai ressurgir, vai emergir do subconsciente da mesma forma. Então, o nível de violência, de agressividade, de vandalismo, tem a ver com essa energia em nós, esses conflitos, essas turbulências internas. Nós precisamos do terapeuta, do professor amigo, do familiar, do amigo. Nós precisamos de um pai mais consciente e presente, que saiba receber seus filhos após a festa. Quando perceber algo que não está muito legal, conversar. Antes da festa, conversar. Não apenas, né, depois cuidar, né, juntar os cacos, como o Rubem Alves fala. Depois é só juntar os cacos. Precisamos de prevenir. Na verdade, né, nós vivemos um momento muito delicado. Porque a sociedade quebrou todas as limitações e todas as repressões. Estamos na era da liberdade caindo na libertinagem. Tudo pode. Nesse momento, sem uma consciência espiritual, sem trazer Jesus para o lar. Quando falamos Jesus para o lar, a proposta de Jesus, a espiritualização do lar. Não estamos falando só de religião A, B, C ou D. As religiões são escolas que vão ajudar os indivíduos a se harmonizarem, quando são sérias, quando tem pessoas sérias, que têm conhecimento de fato, e não quando tem outras propostas subjacentes, né? Então é isso que nós precisamos, né? Uma vez em nossa cidade colocaram faixas em vários lugares: adote o seu filho antes que um traficante o adote. Então quer dizer, seja amigo do seu filho. Procure ver se ele está incomodado, insatisfeito com algo, trazendo um conflito, para que ele saiba
vamos dizer, equacionar o conflito e não precise fazer nada, destruir patrimônio público, agredir ninguém. Às vezes, por coisas pequenas, a gente vê jovem agredindo. Há pouco tempo a mídia divulgou 2 jovens homossexuais atravessavam uma calçada em São Paulo e um outro jovem veio com uma lâmpada fluorescente e quebrou na cabeça de um deles. Um espetáculo dos mais tristes. Não havia conflito, não havia briga. Aquele jovem simplesmente foi na direção do rapaz e, por ele ser homossexual, agrediu-o. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? O que está por trás disso tudo? Um nível de insatisfação muito grande, de infelicidade muito grande. Então, quer dizer, conflitos que a pessoa traz e depois ela quer descarregar a tensão, essa tensão emocional. Mas você pode canalizar essa tensão para a arte, para o esporte, para os estudos. Extravasar. Extravasar de uma forma positiva. Por isso que na juventude os esportes são tão indicados para que essa agitação mental diminua. E principalmente convidar o jovem, o adolescente, ao autoconhecimento, a conhecer a si mesmo, a compreender por que está sofrendo intimamente e verificar que existem caminhos seguros, propostas significativas, edificantes, para que não precisemos chegar na agressão, na violência e no vandalismo. Sandro, mais uma vez, ao nosso telespectador, o nosso tempo é muito curto, né? Sim. E eu sugiro para a nossa irmã Elisângela Cerqueira de Lima que assista o DVD do Divaldo, de 1989, Conflitos Existenciais, né, no Rio Grande do Sul. Ele vai falar justamente dessa violência, né? O que a humanidade está passando. Eu lembro muito bem de uma fala sua, não vou dizer a época nem o ano, senão as pessoas podem descobrir nossa idade, né, Sandro? Que você disse numa introdução de suas palestras que conquistamos o mundo e perdemos a vida. Isso marcou muito a minha vida, porque tem que tirar um tempo para esse diálogo, para extravasar, e nós mesmos, né, como educadores, como professores, como amigos, tirar um tempo para esse bom bate-papo, né, ouvir essas crianças, né, que eles têm muito a nos passar. Eu li um livro há pouco tempo, o título era A Arte da Atenção, de um padre inglês. Ele falava disso, nós estamos perdendo a habilidade de prestar atenção nos outros e em nós. Quando a gente tiver esse auto-olhar e observar melhor, nós vamos ter um autocontrole e conduzir melhor nossas vidas. Muito bem. Atendendo a nossa irmã ainda, no item C, será cobrado só dos pais a falta de condição de moralizar esses irmãozinhos ou dos professores também? Todos somos responsáveis por aquelas pessoas que de nós se aproximam. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Né? Então é uma fala aí da literatura universal. Então todos somos responsáveis. Uma criança chega até nós, a gente é professor, amigo, tio, avô, seja quem for, nós devemos ser uma mensagem, né, de segurança, de equilíbrio, de bom senso. Agora, os primeiros responsáveis, os pais. Está no Livro dos Espíritos que após a desencarnação é uma das primeiras perguntas que receberemos de Deus, né? Da consciência, da divindade em nós. O que fizestes os vossos filhos? Então, isso é algo muito sério. As crianças não podem viver aos cuidados só de babás. Elas podem ter as babás, mas o ensinamento moral é dever dos pais. A escola é complemento. A instituição religiosa vai ajudar, mas a base da religiosidade, da espiritualidade é o lar. O lar ainda é a melhor escola, diz Emmanuel. Então os pais são os primeiros responsáveis e depois todos os demais seres especialistas, professores, educadores em geral, que convivem com aquela criança. Seria toda a psicosfera, né, Rosana? Exatamente. Né? Todo o conjunto, isso. Todo o envoltório, sem dúvida. Né? Então fazendo essa soma de forças. Sem dúvida. Né? Então, atendendo ainda nossos telespectadores, você já falou um pouco sobre esses dois estilos, né, que nós estamos recebendo a todo momento, explanar um pouco mais sobre as crianças índigo e cristal. Segundo os pesquisadores norte-americanos, psicólogos, desde a década de 80, têm chegado à Terra esses espíritos. São crianças diferentes. As crianças índigo, elas são muito vivas,
têm uma percepção, um alto nível de percepção, muito inteligentes, contestadoras, questionam tudo. Elas vêm quebrar um paradigma ancestral e propor uma mudança. Dizem que algumas são muito agitadas, né? Hoje se trata até algumas crianças hiperativas com déficit de atenção, com um medicamento chamado Ritalina, né? Então tem chegado essas crianças, e o Espiritismo sinaliza a respeito da geração nova que Allan Kardec falou. Espíritos que chegariam à Terra para ajudar na revolução moral do planeta, nessa regeneração planetária. Dizer que as crianças índigos são essas crianças da geração nova, elas podem ser. Parece que tudo está dentro de um mesmo contexto. As crianças cristal, repito, é no singular que a gente fala mesmo, cristal, já seriam mais serenas, espíritos ainda mais evoluídos. Fazendo um paralelo, com uma certa distância, a índigo seria um João Batista e cristal seria Jesus Cristo, né? É claro que essas crianças não têm o nível evolutivo de Jesus, mas só para fazer um paralelismo, João Batista era a voz que clamava no deserto, que quebrava, que criticava, que levantava a poeira, que queria ver a mudança, arrependei-vos, vigor, força. Esse seria o padrão psicológico da criança índigo. E a criança cristal, mais paz. É uma nova etapa. Um vem para desconstruir um paradigma, porque esses seres são necessários. Esses seres revolucionários. Para que haja mudança. Para que haja mudança. Tem que vir alguém que fale, que rasgue o verbo, que pague o preço. Não é só abaixar a cabeça, sim, sim, né? Sem violência. Vejamos bem, não é violentar nada, mas ter força para dizer. Luther King dizia que o que deixava aborrecido não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então essas crianças, esses seres virão com essa força, ter coragem de falar, de apontar, de dizer e fazer a mudança. E a criança cristal ser um espírito ainda mais evoluído para edificar o mundo novo em novas bases da ética, da serenidade e da legítima espiritualidade. Ou seja, traduzindo, ele veio para dar um enriquecimento, né, no planeta Terra, né, e a quebra de paradigmas. Exatamente. Né? Muito interessante essa colocação e essa indagação, né, que você fez. E Rossano, lembrando que o Livro dos Espíritos está completando 155 anos, queria que você falasse um pouco sobre essa obra. Gente, o Livro dos Espíritos é nossa obra básica. Lançada 18 de abril de 1857, Allan Kardec organizou a doutrina recebida dos Espíritos. Ele que certamente foi um espírito da falange do Espírito Verdade, que encarnado recebeu e organizou essas mensagens, iniciando na Terra uma nova era. Então o Livro dos Espíritos é uma obra, um livro-luz. Do Livro dos Espíritos, de O Livro dos Espíritos, surgiram outras 4 obras. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Vejamos, dentro do Livro dos Espíritos temos 4 partes. Cada parte deu origem a um novo livro, formando o que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano, as obras básicas do Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra basilar, uma obra de muita luz. Sobre ela que todos os homens e mulheres comprometidos com o Espiritismo têm fundamentado o seu trabalho. Todos os livros têm sido escritos os livros espíritas, a partir dessa obra fantástica. Inclusive, eu gostaria de lembrar que o Clube do Livro está fazendo um pacote com 3 obras. O Livro dos Espíritos, Planeta Terra em Transição, e o Mensageiro da Regeneração. É um pacote sobre a transição planetária, pegando o livro básico, que é o Livro dos Espíritos, e 2 obras que tratam eminentemente da transição planetária. Planeta Terra em Transição, do médium Isoldino Rezende, do espírito Ismael, e o Mensageiro da Regeneração, que é de nossa autoria. Então, se você desejar, amigo, sendo associado ou não do Clube do Livro Espírita Plenitude, passe um e-mail para nós, clubedolivroplenitude@yahoo.com.br. Isso numa super promoção, por apenas R$50, sem despesa de correio, você vai ter essas 3 obras para os seus estudos em casa. Rossano, o nosso tempo, infelizmente, está se encerrando. Queremos agradecer a todos os telespectadores
querendo agradecer a GRTV, os nossos amigos aqui do estúdio, e queremos também divulgar o livro Revolução pelo Amor, de autoria de Rossano Sobrinho. Não é esse que está no Clube do Livro, né, Rossano? Mas está essas 3 obras, né, no qual você citou, que vai fazendo um feedback, né, entre ambas, e queremos agradecer mais uma vez, né, você está aqui esclarecendo as pessoas, e lembrando da primeira fala nesse feriado prolongado, tenhamos cuidado. Né? E depois? E depois, estaremos em paz ou não? Então, antes de qualquer atitude, pensemos e assumamos um compromisso com o bem, com Cristo, com Deus.